É para não ficar muito bom, porque senão fica cansativo para vocês assistirem. Vamos lá, essa é a segunda parte da aula. No período passado falou sobre clamídias. É um tipo de bactéria que é transmitida também como IST. Porém, ela pode passar no olho, por exemplo, causando cegueira, pode ser transmitida em várias outras partes do corpo, causando transtornos. Só que nesse período foi falado sobre métodos de deslocamento de bactéria, principalmente cílios, flagelos e pílis. Vocês sabem o que significa cílio, flagelo e pílio? Qual a função deles? Isso. E cílio também. E pílio serve para quê? Então, pílio é uma estrutura de conjugação. Não existe reprodução sexual em bactérias, porque a bactéria não tem gameta. Ele é um ser, ele não tem sexo. Todas as bactérias não têm gênero, tá? É importante vocês saberem que pile é uma estrutura que ajuda a, o pile é como se fosse um órgão sexual da bactéria. Ele se liga a outro pile de outra bactéria e ele pega uma parte do DNA dele e passa para essa bactéria, e essa bactéria também passa uma parte do DNA dela para essa bactéria que doou o seu pile. Então, isso aumenta a variabilidade genética. Para que isso serve? As bactérias que têm a mesma composição genética, elas são mais facilmente destruídas. E as bactérias que têm uma composição genética diversificada, elas são mais resistentes à predação dos seus predadores. Então, elas resistem às alterações do meio ambiente. Para isso que serve o pile. O flagelo, ele serve para se locomover e se alimentar. O cílios é uma estrutura de proteção. É como se fosse o nosso pelo. Nós interagimos com o meio ambiente por meio da erição do pelo. Quando você está nervoso, com medo ou ansioso, o seu pelo, ou emocionado, o seu pelo se sobe. Só que quando você está com frio, o seu pelo também sobe, porque é uma estratégia de reter calor no seu corpo. As bactérias desenvolveram esse cílio para gerar também locomoção, mas também para evitar que outros organismos cheguem perto dela, porque esses cílios também podem causar reação alérgica ou qualquer tipo de inserir algumas substâncias nos seus predadores. E também é importante vocês estudarem aquelas formas de locomoção. São 2 formas de locomoção. São 6 formas de locomoção ao total, sendo só 2 que usam flagelo. As outras são por pseudópode, por várias outras estratégias de locomoção. Isso está na última parte da TISO. Sobre o conteúdo da aula 11 e do complemento 2, faça uma descrição sobre a figura 11.4, mostrada abaixo, que não vai ser mostrada, que apresenta como resultado uma experiência de lavagem de mãos. Vocês lembram do experimento de lavagem de mãos? Lavagem de mão, lembra não? Então, deixa eu te falar. Quando se você olhar para a sua mão, você percebe que tem vários triângulos, vários quadrados. Ah, tudo bem. Tem vários triângulos e vários quadrados na sua mão, que esses quadrados são reentrâncias. Essas reentrâncias são cheias de micróbios. Pode ser micróbio de todo tipo. A variabilidade desse tipo de micróbio é dada de acordo com a quantidade de exposição que você tem a sujeiras. Então, por exemplo, se você pegou um ônibus ou um Uber, por exemplo, um carro de aplicativo, que entre sai gente, e você botar a mão em algum objeto ou alguma parte desse carro, você vai entrar em contato com contaminantes.
Então, se você encostar o dedo numa placa de Petri com meio de cultura, depois lavar sua mão com algum sabão, depois encostar de novo, lavar a mão com sabão, encostar de novo, lavar a mão com sabão, encostar de novo, lavar a mão com sabão, a primeira encostada sua terá uma variabilidade morfológica de micróbios muito maior. As 3 outras encostadas que você fez depois de lavar, você vai retirar a sujeira que estava por cima e vai retirar a bactéria que estava dentro dessa reentrância da pele. Isso faz com que essa variabilidade genética seja menor. As bactérias do primeiro encostada, carimbada no meio de cultura, os micróbios como um todo são muito mais variados. Tem bactéria, tem fungo, tem protozoário, dependendo de onde você encostou a mão, pode ter várias coisas. Já a última encostada, que é a quarta carimbada, vai ter uma variabilidade molecular muito menor, porque essas bactérias, esses micróbios que estavam na sua reentrância da pele, não te fazem mal. Então, eles são sempre os mesmos que estão lá no fundo da sua pele, porque eles já estão acostumados a te proteger da contaminação externa. Tudo bem? Continuando aqui. Ok? Tá bom. Natália, se você precisar, eu explico de novo alguma coisa, tá? Um dos temas apresentados na aula 11 e no complemento 3, o foco abordado foi a presença de micróbios bioluminescentes associados ao ambiente marinho. Sobre esse tema, apresente o esquema do metabolismo bacteriano responsável pela geração de luz, citando o nome de todos os produtos. Aqui tem uma fórmula, que eu até vou reduzir aqui. Eu coloquei uma fórmula mais simples lá no grupo. Quem tiver no grupo, você vai olhar. O que você precisa responder na prova? Luciferina mais oxigênio reage com luciferase, que essa luciferase é uma enzima que acelera a reação de absorção do oxigênio pela luciferina, formando oxiluciferina mais luz. Essa luz é um fóton, é uma forma de energia. A bactéria ela realiza essa reação para absorver oxigênio. É uma forma dela respirar. Então, quando ela faz a sua respiração, ela libera energia na forma de luz. Deu para entender? Ó, eu coloquei lá no grupo. Isso aqui é na aula 11. Se vocês quiserem dar uma lida, é importante. A aula 11 fala sobre interação de bactérias. Quando vocês... Isso. É porque é o seguinte, mudou algumas coisas no cronograma, era para vocês estudarem, era para vocês terem feito a prática de Arqueas, agora antes da P1. Não sei o porquê que aconteceu, se teve muito feriado, caindo no sábado, então isso interferiu no cronograma geral. Mas vocês têm que fazer a prática 3, 1, 2, 3, antes da P1, 4, 5 e 6, depois da P1. Porém, essa parte aí do capítulo 11 é uma parte que vocês precisam saber sobre árqueas. Por que o que você precisa saber sobre árqueas? A árquea, ela pode ser encontrada em ambiente de resistência. O sal marinho é um ambiente de resistência, tá? Então, as células bacterianas que você vai encontrar no peixe de profundidade, como sardinha, por exemplo, principalmente peixe marinho, tá? É muito difícil você encontrar isso em rio. Vou dizer que não existe, não. Existe sim. Mas é muito difícil você encontrar isso em rio. Você acha mais fácil em peixes de mar. O que acontece é que alguns fungos realizam essa ação. O abdômen do vagalume é cheio de bactérias que realizam essa ação. Então, você vai gravar que a reação de geração de bioluminescência é dado pela interação entre luciferina mais oxigênio
reagindo com luciferase, que é uma enzima, formando oxiluciferina mais luz. É só gravar essa formulazinha, porque eu não tenho o que fazer. Não sei se eles vão pedir para descrever, mas essa luciferase atua junto com magnésio, mais ATP, mais oxigênio. Esse ATP se torna AMP mais PPI mais H2, H+. Infelizmente, tem que gravar essa fórmula. É chato gravar fórmula, mas é necessário. Então, se você puder estudar até o capítulo 12, eu acho que você vai conseguir se habilitar melhor. De acordo com o conteúdo da aula 13 e do complemento 4, descreva. Olha só, aqui já está dizendo complemento 4. Vocês estudaram até o complemento 3. E aqui está dizendo aula 13, porque nesse período aqui, eles avançaram além do que deveria na prova. O ideal seria eles formularem questões até o capítulo 10. Porém, os complementos avançam o conteúdo, porque o complemento está muito mais atualizado do que a matéria da apostila. Eu vou explicar isso aqui porque pode ser que caia na prova. De acordo com o conteúdo da aula 13, do complemento 4, descreva a fórmula da reação química que demonstra o processo de fermentação da glicólise pela levedura para a produção de etanol. Eu coloquei no grupo 3 reações químicas, que eu vou tentar compartilhar com vocês agora. Espera aí. Essas 3 reações químicas é importante vocês entenderem como elas funcionam para poder facilitar o trabalho de vocês na hora de fazer a prova. Deixa eu tentar abrir aqui a matéria. Deixa eu ver. Eu coloquei um desenho bem legal. Ah, tá, achei. E, tá, compartilhar aqui. Vê se está aparecendo. Sim, apareceu. Deixa eu tentar aumentar aqui. Fermentação alcoólica. Bactérias e fungos. Fermentação acética. Algumas bactérias. Fermentação láctica. Bactérias e fibras musculares. Isso é importante vocês saberem, tá? A diferença é quem faz fermentação alcoólica? Bactérias e fungos. Essas bactérias e esses fungos são responsáveis por produção de bebidas, tá? Então, quando fungo e levedura é a mesma coisa. A diferença é a organização. A levedura é um fungo unicelular e o fungo é multicelular. Na verdade, são vários micélios, que são as células do fungo. A fermentação acética é produção de vinagre. Como é que esse vinagre é feito? Você primeiro produz o álcool do vinho, só que quando esse álcool quando esse vinho entra em contato com água ou com ar, ele se dissolve. E esse vinagre, ele tem propriedades medicinais, ele não serve só como tempero, ele ajuda na digestão e na eliminação de bactérias. Todas essas substâncias, tanto fermentação alcoólica quanto fermentação acética, são substâncias que são produzidas como excreta da bactéria, excreta da levedura. São xixi de levedura, cocô de levedura, entendeu? Olha só. No final da glicólise, todos os seres vivos que a gente conhece atualmente metabolizam o açúcar, inicialmente usando uma reação chamada glicólise. Olha só, a glicólise forma 2 piruvatos. Esses piruvatos, no caso da fermentação alcoólica recebe uma carboxila mais 2 hidrogênios, formando uma C2H5OH, que é uma hidroxila. Já na fermentação acética,
ele recebe um oxigênio a mais do que deveria. Então, esse fica C2H3O. Ele perde hidrogênio. Na fermentação alcoólica, ele recebe 2 moléculas de hidrogênio. Na fermentação acética, ele perde o hidrogênio. Deu para entender? Na fermentação alcoólica, ele ganha hidrogênio. Na fermentação acética, ele perde hidrogênio. Na fermentação lática, ele tem uma. Peraí. Piruvato, 2-NAD, hidrogênio. Ele não recebe nem carboxila. Ele não recebe carboxila. CO2. Ele não recebe CO2 na fermentação lática. Então, ele continua com 2-NAD. C3H6O3. Nesse esqueminha, eu acho que eles vão perguntar quais tipos de organismos realizam fermentação alcoólica, que são algumas bactérias e fungos, quais organismos realizam a fermentação acética, certas bactérias, principalmente produzindo vinagre e outros tipos de bebida, e quais organismos realizam fermentação lática, bactérias e fibras musculares. Em quais situações a fermentação lática acontece em humanos ou mamíferos? Quando você está gastando sua energia em excesso, aquela fibra muscular precisa manter o seu movimento. Então, ele faz a fermentação lática, ele usa o ácido lático para converter energia e manter o movimento. Só que isso é bem tóxico e dói a beça. Essa parte vocês entenderam da diferença entre fermentação alcoólica, acética e lática? Meninas, vocês entenderam a diferença entre fermentação alcoólica, acética e lática? Pode falar. Eu explico de outro jeito. Tudo bem. Eu explico, sem problema. Olha só, fermentação alcoólica. Certas bactérias e fungos. A função da fermentação alcoólica é, por exemplo, quando você faz um pão, você está realizando fermentação alcoólica, porque esse pão produz um pouquinho de álcool e produz CO2 também. Por isso que a massa fica fofinha quando você encosta assim e produz um gásinho ali dentro. Ele quebra o carboidrato, que é o tipo de açúcar adicionado na massa, quebra a farinha, degrada, hidrolisa a farinha, para que aquela farinha fique fofinha e possa ser usada como alimento para aquela levedura e aquela bactéria, certo? O metabolismo da bactéria degrada e da levedura degrada o componente químico dissolvido na massa para que ele possa absorver com facilidade. Quando acontece essa degradação, também aumenta a produção de CO2, deixando a massa aerada. Tanto que se você fizer o pão, você vai encostar na massa e vai ver a massa bem fofinha, tá? Porém, o álcool também é produzido como resultado do metabolismo dessa bactéria, dessa levedura. A levedura é usada para produzir alguns álcools. De que forma? Quando você toma bebida alcoólica, principalmente cerveja, é colocado uma levedura junto com trigo e água e açúcar e água quente. Depois que essa levedura pega todo o açúcar e consome o lúpulo da cevada e a cevada, o que ela faz? Ela libera para aquele líquido o excesso de álcool que não serve para ela. Esse excesso de álcool é oriundo da fermentação alcoólica. Então, é tirado o excesso de álcool da bebida, porque a legislação brasileira tem medidas de quantidade de álcool para cada tipo de bebida. Então, não pode ultrapassar essa quantidade de álcool. Por exemplo, a cerveja normal tem em torno de 5% de álcool.
5 a 10%. Por isso que tem gente que toma caixas e caixas de bebida e acha que não está bêbada. Mas depois de muito tempo, de muitas bebidas, sei lá, umas 3 ou 4 garrafas, você vai estar levemente alterado. Porque vai aumentando a concentração de álcool na sua corrente sanguínea. Já a bactéria acética, ela tem uma concentração maior de oxigênio. Esse oxigênio aumenta a formação de água. E isso vai dissolver aquele vinho produzido pela bactéria acética. Já a fermentação lática é uma estratégia de liberação de oxigênio que, sem CO2, tá? Sem CO2, gera energia. Só que quem faz fermentação alcoólica é bactérias e fungos, fermentação acética, bactérias, e quem faz fermentação lática, algumas bactérias e fibras musculares. Essa bactéria que faz fermentação lática são os lactobacilos, que eles usam o ácido lático contido no leite para fazer o iogurte. Posso prosseguir com o conteúdo? Tá, ok. Essa parte já está no grupo, esse esqueminha já está no grupo, então eu vou passar para outra pergunta. Os tipos de micróbios que são usados na microbiologia industrial. Cada bactéria ela tem uma função que o ser humano escraviza a bactéria, escraviza a levedura para produzir substâncias que são boas para a gente. Olha só, bactérias, diversas espécies de bactérias são empregadas na indústria para a produção de enzimas, antibióticos, ácidos orgânicos, produtos lácteos, entre outros. Leveduras. Leveduras produzem, principalmente saccharomyces, são utilizadas na produção de pães, cervejas, vinhos e na fermentação de outros produtos alimentícios à base de álcool. E também são produzidos produtos de limpeza e alguns medicamentos, porque antigamente botava álcool na composição de medicamento. Fungos filamentosos, fungos como aspergillus e penicillium, são empregados na produção de enzimas, antibióticos, ácidos cítricos e outras substâncias. Algas. Essas algas podem servir de alimento, quem já comeu comida japonesa e coreana sabe. Algas microscópicas são utilizadas na produção... Ah, lembrei! Eu esqueci na terça-feira. O nome da gelatina é agar-agar, que é uma substância produzida com alga que serve de substituição para a gelatina, que é produzida com colágeno. O colágeno da gelatina é tirada do osso. E a agar-agar é uma substância produzida pela alga. Então, ela ajuda alguns alimentos a ter uma composição gelatinosa. Tá? Isso ajuda na indústria alimentar e também ajuda a fazer cápsula de medicamento. Sabe aquele medicamento encapsulado? Aquilo ali não é plástico, é alga. Então, ela pode ser usada para isso também. Biocombustíveis, produtos químicos, células de animais que produzem antibióticos e diversos produtos terapêuticos. Essa parte vocês entenderam? Da utilidade da indústria dos micróbios? Ok. Vamos prosseguir. Por meio da aula 14 do complemento 3, você tomou conhecimento dos micróbios das classes das arqueias. É isso que eu falei para vocês. Nessa prova, eles puxaram um pouquinho mais o conteúdo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o conteúdo que deveria estar na aula prática 4 para a P1. As arqueias são bactérias, são micróbios, bactérias não, são micróbios mais resistentes. São micróbios que têm estruturas de resistência a ambientes extremos, que a gente chama de extremófilos. Esses micróbios, eles sobrevivem a alta salinidade, alta temperatura, pH muito baixo, ou seja, muito ácido, pH muito alto, ou seja, muito básico, e em ambientes que não têm oxigênio. Então, extremófilos ou arqueias são micróbios extremos.
alta temperatura, pH alto demais ou baixo demais, ambientes hipersalínicos e anaeróbicos. Esses são os ambientes que você pode encontrar as árqueas. Então, quando você conserva um alimento com sal, você também pode encontrar árqueas naquele alimento. Porque aquelas bactérias, aqueles micróbios, eles podem impedir que outros micróbios se desenvolvam. Então, quando você coloca ela numa temperatura normal e tira daquele ambiente hipersalínico, ela simplesmente morre. Isso não nos faz mal. Certo tipo de árquea que hidrolisam parcialmente carne para feijoada, conservada em sal, altera o sabor e a textura desses produtos cárneos, sem que haja cheiro de putrefação no mesmo. Explique a razão desse fenômeno. Olha só, as árqueas, elas competem com outras bactérias por aquela substância. Então, ela faz uma hidrólise parcial, ou seja, ela quebra as moléculas superficiais da proteína da carne, ela faz com que essa proteína da carne perca água e essa falta de água concentra o sabor da carne. E por não ter uma quantidade suficiente de água, os outros tipos microbianos precisam dessa água para sobreviver. Então, ela não consegue, as bactérias que nos fazem mal, que fazem um processo de putrefação, elas não conseguem sobreviver em ambientes com falta de água. Então, elas morrem. Já as árqueas conseguem sobreviver nesse ambiente, e se a gente simplesmente botar uma carne seca na água em temperatura ambiente, a árquea morre. Então, quando a gente lava a carne seca, a gente mata a bactéria ou a árquea que tiver ali, e a gente consegue se alimentar normalmente sem nenhum problema. Tudo bem, meninas? Querem que eu volte em algum conteúdo ou tá bom por hoje? Já tem mais de uma hora de aula. Gente, muito obrigada, tá? E boa noite para vocês. Tchau, tchau. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, me bota lá no grupo que eu vou respondendo, tá? Já está lá no grupo. E tá com gabarito também, tá bom? Boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau. Sim, viu sim, pode deixar.